na chamada confissão em 1 Pedro 1, de 13 e 14. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como os filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Estaremos fazendo um instante de oração silenciosa e em seguida eu estarei quebrando o silêncio com uma oração de confissão. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, na sua casa de oração, Pai, para confessarmos que somos pecadores, que somos infiéis, Pai, mas entendemos também, Pai, que aceitarmos Cristo como único e exclusivo Salvador de nossas vidas, Pai, e proclamarmos isso, Pai, os nossos pecados foram lavados pelo sangue dele derramado no Calvário. Obrigado, Senhor, por esse ato de tão grande amor para conosco, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulguras de cima do sol criador. Contudo não posso segui-lo sozinho, por isso preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso preciso de Ti, meu Senhor. Nele nós podemos confiar para nos guiar. Mesmo se o céu escurecer e o sol toldar, nós só podemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu só confio em meu Senhor para me guiar. Eu só confio em meu Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio em meu Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar que um largo céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a
Glória a Deus. Louvado seja. Ainda de pé, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor pelos dias das ofertas, pedindo a bênção de Deus. Vamos interceder também pelos nossos irmãos que estão hoje fazendo o concurso, né? E ali buscando não só trabalhar, mas ter uma estabilidade financeira, né? E você que tiver também problema de saúde ou queira interceder por alguém que está com problema de saúde, é esse momento também de a gente interceder uns pelos outros. Pai amado e querido, somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua benevolência, Senhor. Bondade, Senhor, da Tua parte, ó Deus, nos conceder, Senhor, trabalho, nos conceder rendas, Senhor, em que de forma honesta podemos, ó Deus, trazer o mantimento para os nossos lares. Teu povo, Senhor, é grato a Ti e essa gratidão também se transforma em generosidade, trazendo dízimos e ofertas para a manutenção dessa obra, Senhor, que precisa desses recursos. Continua abençoando esses irmãos, outros, ó Deus, que estão com dificuldade financeira. Abençoa essas pessoas, prospera essas pessoas, aqueles que estão, Senhor, desempregados, que portas de emprego se abrem para as pessoas. E hoje, Senhor, acontece um concurso na cidade, irmãos nossos estão fazendo esses concursos, e nós pedimos ao Pai que Tu resgates, Senhor, a esses irmãos e irmãs, o conhecimento adquirido nos estudos, que eles tenham inteligência, sabedoria, para entender as questões, para aquelas questões de lógica, eles com inteligência saberem responder, e assim, quem sabe, ó Deus, Tu poder oportunizar para essas pessoas uma vaga, Senhor, como funcionário público. Abençoa mesmo todas essas pessoas, Pai. Queremos interceder, Senhor, também pelos enfermos da nossa igreja, aqueles irmãos que, por dificuldade na saúde, acabam não conseguindo vir ao templo, ó Pai. Abençoa essas pessoas, fortalece seus corpos, ó Deus, anima a sua alma e cura os seus corpos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, dá força, Senhor, a cada um. Tu sabes, ó Deus, que a nossa energia física, Senhor, principalmente quando chega na certa idade, ela já vai diminuindo, as forças diminuem. Mas eu te peço, Deus, que nunca falte a força, Senhor, para Teu povo vir à Tua casa, para Te adorar, Senhor. E neste lugar render graças a Ti até os últimos dias das suas vidas. Então fortalece esses irmãos, ó Pai. Traz, ó Deus, energia e vigor, Senhor. Traz alegria, principalmente aos seus corações, ó Deus, em nome de Jesus. Nessa hora que vamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, pedimos que o próprio Espírito fale conosco, se comunique conosco, adorando, fazendo com que, Senhor, nós possamos Te adorar por ver a beleza da Tua verdade e da edificação que vamos ter também, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, que Tu nos conduza nessa hora de compreensão das Sagradas Escrituras. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, ou quiser acompanhar comigo aqui, 1 Pedro 4, de 7 a 14. 1 Pedro 4, de 7 a 14, os irmãos acompanham comigo a leitura. Eu leio versículos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham valor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Amém, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para a nossa edificação.
Esse texto de Pedro é um texto que ele, digamos assim, está finalizando a sua carta. É como praxe daqueles que escrevem cartas aos outros, né, principalmente essas cartas cristãs, dá alguns conselhos no final da carta. E esses conselhos, principalmente, são conselhos de ânimo, tentando trazer os irmãos para uma alegria, para uma fé, a qual eles precisavam, porque a igreja estava passando já por dificuldades. A igreja já estava sendo perseguida, né, naquele período em que Pedro estava escrevendo. E assim, por estar sendo perseguida, ele precisa animar esses irmãos, precisa fortalecer esses irmãos na fé, precisa encorajar esses irmãos, porque as dificuldades que estão passando são muito grandes. No versículo 13 ele fala sobre essa questão. Pelo contrário, alegre-se na medida que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Existia uma ideia, uma crença judaica naquele período que as tribulações do final dos tempos seriam chamadas, eles chamavam essas tribulações no final do tempo de os sofrimentos do Messias. Então todos aqueles que sofriam por conta desse Messias eram coparticipantes do mesmo sofrimento. Assim como Jesus de fato sofreu seus últimos dias, sendo preso, sendo açoitado, morrendo numa cruz, a igreja participa também nesse sofrimento, também sofrendo a perseguição, também sendo açoitada. Muitas vezes muitos são mortos e principalmente, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, para esses irmãos existia a esperança da ressurreição. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que no versículo 14, ele fala: se vocês são insultados por causa de Cristo, vocês são bem-aventurados. Jesus já tinha dito isso lá naquelas bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É interessante que nós temos que entender que nós cristãos que passamos por aflições nesse mundo, nem todo sofrimento é de fato uma bem-aventurança. Quem está no leito de hospital sofrendo de dores, de uma enfermidade, ou quase a morte, não está passando por nenhum tipo de bem-aventurança ali. Em dois momentos que a Bíblia vai falar sobre bem-aventurança por perseguição, ou é por causa da justiça, ou por conta do nome de Jesus Cristo, por estar sendo perseguido por falar de Jesus Cristo, por testemunhar Jesus, por levar a missão de Jesus, como as pessoas que são missionárias em países onde é proibido o Evangelho. Essas dois tipos de pessoas, as que buscam justiça, não alcançam e sofrem, são bem-aventurados. E aqueles que por causa do nome de Jesus sofrem, também esses são bem-aventurados. Não é todo tipo de sofrimento que traz bem-aventurança. A gente tem que entender isso, porque senão a gente vai começar a achar que sofrer é bom. Não é? Como existe de fato pessoas que têm um espírito de autocomiseração, pessoas que são, digamos assim, usar uma expressão ruim, feia, né, que é pessoas masoquistas, são pessoas que têm prazer no sofrimento. E não existe nada disso no Evangelho. O Evangelho não vê bem-aventurança em quem sofre. Na verdade, o Senhor tem misericórdia das pessoas que sofrem. As pessoas que estão no leito de enfermidade, num hospital, sofrendo com dores, o Senhor tem misericórdia dessas pessoas. Ele tem, eu não gosto de usar a expressão pena, né, porque essa expressão pena ela é muito ruim no nosso português. Mas o Senhor sofre junto com essas pessoas. Ele tem compaixão dessas pessoas. E nós devemos ter compaixão também dessas pessoas que sofrem por outro tipo de sofrimentos que não é nem a justiça e nem por conta de estar pregando o Evangelho. Existe também aqueles sofrimentos, como eu sempre falo, que é por causa da nossa má administração da nossa própria vida. Eu sempre costumo dizer isso, né? Que nós somos péssimos gestores da nossa própria vida. A gente administra mal demais a vida da gente e a gente sofre as consequências dessa má gestão. A gente se enrola financeiramente, se enrola nos nossos relacionamentos, se enrola em questão de trabalho. Tem tantas outras coisas que a gente acaba sofrendo porque a gente não soube administrar direito. A gente não soube fazer o que deveria fazer direito. Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não diz isso Paulo aos Gálatas? No capítulo 6 ele fala: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Então é a lei da causa e efeito. Esse é um outro tipo de sofrimento, que esse tipo de sofrimento só se resolve quando a gente resolve
administrar melhor a nossa vida, buscar sabedoria, pedir direção de Deus, pedir conselho de outras pessoas que têm mais experiência do que nós, e assim a gente vai resolvendo os problemas corriqueiros da nossa vida. Mas a ênfase que eu quero dar nesse texto, no versículo 14 principalmente, é quando ele fala dessa questão de que o bem-aventurado aí não é, nesse texto específico, os insultados por causa de Cristo. Jesus tinha dito que bem-aventurados que forem perseguidos por causa do meu nome. Mas nesse texto em especial, os bem-aventurados não são porque são insultados, mas os bem-aventurados, como diz logo na sentença seguinte assim, por quê? Porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre esses crentes. Se as pessoas já são bem-aventuradas por serem perseguidas por nome de Jesus, mais bem-aventuradas ainda, elas são por quê? Porque sobre elas repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito de Deus repousa sobre essas pessoas. É isso que torna essas pessoas bem-aventuradas. É isso que torna essas pessoas benquistas. É isso que faz com que essas pessoas sejam felizes, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre essas pessoas. Talvez a gente não tenha muita compreensão disso, porque a gente não é judeu, a gente não teve as experiências que os judeus tiveram sobre essa questão da glória de Deus. Mas a gente precisa fazer um esforço de entendimento bíblico e imaginativo, para que a gente realmente se alegre, se sinta bem-aventurado, ao saber que a glória do Senhor repousa sobre nós. Por que eu digo isso? Porque Moisés, por exemplo, ele ansiou por ver a glória de Deus. Moisés tem um texto lá no Antigo Testamento que ele diz, Senhor, se tu tem me chamado mesmo, diante desse grande desafio que é libertar esse povo, diante da grande obra que tem para fazer, se realmente o Senhor está comigo, se realmente o Senhor vai me ajudar, então me permita ver a tua glória. Moisés ansiou por ver a glória de Deus. E Deus disse, não tem quem possa ver minha glória e permanecer vivo. E aí por conta disso, Deus dá uma palhinha para ele, mandando ele ficar numa fenda de uma rocha, e a glória do Senhor ia passar assim, rapidamente. E diante daquilo que ele viu pela uma pequena brecha, não vendo o todo, não podendo ver o todo da glória de Deus, assim mesmo ele se alegrou. Assim mesmo ele se regozijou na presença de Deus. Os discípulos também ansiavam ver a glória de Deus. Israel já estava há 400 anos sem ter um profeta, sem ter manifestação do poder de Deus nas suas vidas. Então os discípulos e toda aquela geração também ansiavam para ver a glória de Deus, e eles enxergaram essa glória em Cristo Jesus. João, ele diz isso no seu evangelho, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. A glória como unigênito do Pai. Eles viram a glória do Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo. Essa glória, boa parte dela se manifestou através do poder de Deus, através de Jesus. Jesus curando, Jesus libertando, Jesus acalmando a tempestade, Jesus andando sobre as águas. Mas eles viram também essa glória manifesta como uma Shekinah. No Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João viram Jesus resplandecer, as suas vestes ficarem alvas, e diante daquela glória, daquela manifestação também se coloca de um lado e do outro Moisés e Elias, e uma voz no céu dizendo a eles, eis o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Então eles viram essa glória de Deus, e por ter visto essa glória, eles continuaram caminhando Jesus até a morte. E principalmente depois que Jesus ressuscita, aí esses homens agora estavam dispostos a dar suas próprias vidas por Jesus Cristo, porque viram a glória de Deus revelada nele. Jesus prometeu dar o seu Espírito a todos os seus. Jesus também prometeu que a glória de Deus, e agora está em nós. Moisés só viu ela passando através de uma fenda. Jesus, e os discípulos viram Jesus tendo a glória de Deus. Agora o Senhor está prometendo que nós vamos ter a glória de Deus. E ele diz assim, quando eu subir ao Pai, quando eu for glorificado, eu rogarei e enviarei do meu Espírito para vocês. Que era uma promessa que Deus já tinha feito,
Ele já tinha dito: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre filhos e filhas, novos e velhos. Darei um novo coração, darei a eles um novo espírito. Eu mesmo guiarei cada um deles. E Deus cumpre isso no dia do Pentecostes, quando aqueles homens e mulheres estavam orando. Já há 10 dias eles estavam se consagrando. E aí desce do céu a glória do Senhor, se derrama sobre todos eles. E o regozijo deles é tão grande que eles começam a glorificar a Deus. E entre essas glorificações a Deus, alguns falam até em idiomas que eles mesmos não compreendiam. Porque nessa glória do Senhor, Deus estava derramando também capacitação. Então nós começamos a receber a glória do Senhor a partir do Pentecostes. Na nossa vida em particular, quando é que essa glória foi derramada? É o que nós precisamos entender. E precisamos entender que quando o Senhor derrama sua glória sobre nós, nós somos os privilegiados muito mais do que muitos homens e mulheres da Bíblia. Porque no Antigo Testamento, o Espírito de Deus repousava sobre as pessoas somente para fins específicos. A glória do Senhor esteve sobre Moisés, esteve sobre os artífices do tabernáculo para fins específicos. Quando eles terminavam de fazer sua obra, a glória se retirava deles. Você vê também a glória de Deus se manifestando na vida dos juízes para eles governarem Israel. Você vê a glória de Deus se manifestando em Sansão para ele libertar Israel dos filisteus. Mas quando cada um desses terminava a sua obra, o Espírito se retirava. E aí nas nossas vidas, Jesus prometeu dar e permanecer conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos nós recebemos dessa glória no dia da nossa conversão, no dia que a gente profetizou e confessou Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando crendo, a gente fez aquilo que Paulo diz lá em Romanos 10:10. Com a nossa boca confessamos e cremos no nosso coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Ele deu do seu Espírito sobre nós. Infelizmente, alguns tipos de espiritualidade recente tem colocado a ênfase de que quando a glória do Senhor vem sobre as pessoas, elas tremem, elas caem, elas sentem arrepio, que não sei o que, e começa a ter emocionalismos, e muitas pessoas começaram a acreditar que é assim que a glória de Deus vem. Não. Existe sim algumas manifestações que as pessoas podem se emocionar, mas isso não é determinante. É isso que nós precisamos compreender. Porque o Espírito de Deus vem sobre nós da mesma forma como Deus veio a falar a Elias. Elias, certa vez, tinha ouvido o Senhor dizer: te prepara que eu venho para te instruir. E ele esperou numa caverna a vinda do Senhor para falar com ele. E aí de repente passou uma tempestade, mas o Senhor não estava na tempestade. Depois veio o fogo, o Senhor não estava no fogo. Veio barulhos e trovões, o Senhor não estava no barulho nem nos trovões. Aí diz que por último veio um pequeno cício. Cício é o barulhozinho do ventinho. E aí a voz do Senhor estava. Por quê? Porque o Senhor ele vem no silêncio para os que creem. A glória do Senhor se manifesta aos que creem. A gente não precisa de evidências. A gente não precisa estar falando em línguas para poder dizer: agora sim eu tenho a glória do Senhor. Porque o dom de língua é um dom específico para quem vai fazer a missão do Senhor e precisa falar em línguas para poder se comunicar em outros lugares. Porque na Bíblia, os dons de línguas são dons de idiomas mesmo. Quando a gente lê o texto de Atos capítulo 2, em que o Espírito de Deus se derrama sobre as pessoas e reparte línguas entre eles, as pessoas que estavam fora, as pessoas que estavam ouvindo aquela glorificação, eles perguntam: como é que essas pessoas, sendo galileus, estão falando a nossa língua da nossa pátria? Entenderam? Então as pessoas das outras pátrias, a Pérsia, de outros lugares, que falavam outros idiomas, estavam entendendo aqueles homens glorificando a Deus na sua língua. Missionários precisam de dom de língua. Hoje em dia existe escola de idiomas, né? Mas naquela época não existia, gente. Naquela época não tinha CCA, não tinha língua, né? Então eles precisavam dos dons espirituais para poder as pessoas levar o Evangelho para todas as nações. Porque o derramar do Espírito Santo naquele dia era um anúncio de que a igreja tinha que se expandir para os de Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra.
No dia do Pentecostes eu estava dizendo, o evangelho não é só para judeu, é para todas as nações da terra. E aí por isso que veio. Essa compreensão é importante para que a gente entenda que o Espírito de Deus está sobre nós, porque nós cremos. Independente se a gente fala línguas ou não, independente se a gente caia ou não, se a gente se estremeça ou não. E nós temos que entender que o Espírito de Deus, mesmo ele sendo poderoso, ele age nas nossas vidas conforme o nosso temperamento, conforme nós somos. Então pessoas que precisam de emocionalismo, o Senhor vem de tal forma que dá para aquelas pessoas uma sensação lá que elas se alegram. E para quem é calmo, para quem é tranquilo, não dá muitas manifestações, não é espalhafatoso, ele vem em silêncio mesmo, na quietude, mas está aí, com poder. E aquele que age em poder, vê a glória de Deus, vê a manifestação de Deus na sua vida. Porque esses que são os benefícios de receber o Espírito da glória de Deus. É poder ver Deus operando através de nós. Quando a gente precisa dizer alguma coisa para alguém com sabedoria, para consolar, confortar, o Espírito de Deus estar ali naquela hora, ele vai, quando você abrir a boca, falar por esse seu intermédio. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Não se preocupe quando vocês estiverem diante das autoridades, porque o Espírito de Deus é quem falará por vocês. Prova disso aconteceu quando Pedro foi preso e teve que responder ao Sinédrio. No Sinédrio tinha rabis, tinha doutores da lei. E Pedro, o simples pescador, respondia com tanta autoridade, com tanta sabedoria, que aqueles homens sábios, doutores da lei, homens que tinham feito faculdade, que tinham feito doutorados, disseram, de onde é que vem essa sabedoria? Como é que ele fala das coisas assim com tanta propriedade? Porque o Espírito da glória de Deus estava falando por intermédio de Pedro. O mesmo Espírito da glória de Deus que estava falando por meio de Estevão. Quando você vai lá para Atos capítulo 7, Estevão estava sendo questionado também, interrogado. Ele começa com uma sabedoria muito grande a explicar todo o projeto de salvação de Deus do Antigo Testamento. E as pessoas ficavam maravilhadas. Mas esse maravilhamento também fazia com que os orgulhosos ficassem ofendidos. Como é que ele tem mais sabedoria do que nós? Como é que ele consegue interpretar melhor do que nós? E assim acende a raiva dessas pessoas e começa a apedrejar Estevão por conta disso. Porque Pedro e Estevão estavam cheios do Espírito Santo, manifestando a glória de Deus através de sabedoria. Então o Espírito de Deus, ele vem, ele se envolve conosco, nos derrama da sua unção, para que nós possamos, como crentes em Jesus Cristo, viver de tal forma que seja uma vida extraordinária. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue nem ser crente, irmãos. Porque ser crente não é fácil. Ser crente envolve um padrão de vida que pessoas comuns não conseguem viver. Ser crente é liberar perdão para as pessoas na rua, no trânsito, quando ela recebe uma fechada, né? Ser crente é saber liberar perdão para quem te ofende, porque a atitude do ser humano normal é se ofender e responder à altura, né? Não levar desaforo para casa. Crente leva desaforo para casa. Ser crente é levar desaforo para casa, porque Jesus, quando injuriado, ele não injuriava de volta, não era? Ser crente envolve nós amarmos o inimigo e orar por quem nos persegue. Negócio de orar pela morte de pessoas, isso não é coisa de crente. Isso é coisa do filho do diabo. Os filhos do diabo é que ora para os outros morrer. Ser crente envolve ter um coração transformado. Ser crente envolve abandonar os antigos hábitos, e quando eu estou falando de hábito aqui, eu não estou falando só de qualquer coisa, não, estou falando principalmente dos hábitos que representam o nosso caráter, a nossa personalidade, porque muitas vezes o nosso caráter, nossa personalidade atrapalha a obra de Deus, atrapalha a manifestação da obra de Deus em nossas vidas. Por isso que Jesus, quando convoca seus discípulos, diz assim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o seu caráter,
a sua personalidade. Entre os crentes não existe esse negócio de, eu sou assim mesmo. Não. Se é assim mesmo é porque não passou por conversão, não passou por transformação. O coração continua o mesmo. E a promessa do Senhor, dar-vos-ei um novo coração. Darei um novo coração. Ser crente envolve ter um novo coração. Ser crente envolve ser transformado pela renovação da nossa mente. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar a tudo isso. Porque por nós mesmos a gente não consegue. Por nós mesmos a gente não consegue. Paulo diz uma coisa muito interessante lá em Romanos 8, versículo 4. Ele diz assim que nós, pela enfermidade da nossa carne, a gente não consegue agradar a Deus. A gente não consegue agradar a Deus. É o Espírito que nos ajuda a agradar a Deus. Porque o Espírito ele está à disposição daqueles que querem, ele está disposto a transformar o coração. Na verdade, a Bíblia não fala muito de reforma do coração não, sabe? Essa que é a verdade. Às vezes a gente ameniza as coisas, né? A Bíblia não fala sobre reforma do coração, de a gente ir mudando o nosso coração. Porque Paulo diz o seguinte: aqueles que são de Cristo, nova criação é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Não foi uma reforma. Reformar é quando a gente vai calafetar os buracos da parede, pintar a casa, alguma coisa assim. Ele não faz calafetação e pintura do nosso coração. Ele tira o coração e dá um novo. Porque o coração de todos aqueles que não têm Cristo é chamado de duro, de pedra. E a promessa do Senhor foi: tirarei os seus corações de pedra e vos porei um coração de carne. Essa que é a promessa. Então ele não quer reformar o nosso coração, ele não quer transformar o nosso coração. Ele, na verdade, ele quer dar um novo coração. Porque esse novo coração, esse novo espírito é o de Deus, é o de Cristo. Paulo fala isso em Efésios, diz assim que o Senhor, Ele nos deu um espírito criado em Cristo Jesus para cada um de nós. É o Espírito de Cristo, é o coração de Cristo que o Espírito Santo quer colocar em nós. Para que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para que a gente tenha o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Lembra quando Paulo fala lá aos Coríntios de que aqueles que prescrutam a mente de Deus é porque tem o Espírito de Deus e nós temos a mente de Cristo, ele fala, ele finaliza a passagem. Ele diz claramente: nós temos a mente de Cristo. Às vezes eu fico me perguntando onde é que está essa mente de Cristo. Porque a gente ainda continua pensando tão mundanamente. E essa expressão de pensar mundanamente, isso é um jargão que os pentecostais criaram, porque na verdade Tiago usa uma outra expressão. Você lembra qual é a expressão que Tiago usa na sua epístola? Porque ele fala sobre 2 tipos de pensamentos. Ele diz que existe um pensamento do alto, da sabedoria que vem de Deus, que é mansa, tratável, cheia de misericórdia, não é? Lembra essa passagem lá de Tiago, quando ele fala sobre a forma de pensar? Então, aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que têm a sabedoria lá do alto, eles são mansos, são pacíficos, são pessoas tratáveis nos relacionamentos, cheias de misericórdia para com as pessoas, cheias de amor. Mas aí diz que existe um outro tipo de pensamento, só que aí ele não chama de mundano não, ele chama de terreno, animal e diabólico. Não é eu que estou dizendo, é o apóstolo Tiago. As que são daqui da terra são terreno, animal e diabólico. E a gente vê muito crente agindo de forma terrena, animal e diabólica. Mas a culpa não é do Espírito. É das pessoas que não deixam esse Espírito que pousou sobre elas no dia que elas creram, não deixa esse Espírito fazer esse trabalho de renovação, de tirar o coração de carne, de pedra e colocar um coração de carne,
que não permite que esse novo espírito criado em Cristo Jesus, o homem interior, né, que Paulo fala, né, porque Paulo usa a expressão despir do velho homem e se revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. Se despir do velho eu, da minha velha forma de pensar, abandonar completamente, como Paulo fez, né? Paulo aos Filipenses, ele chega a dizer o seguinte: olha, tudo que eu aprendi na minha vida, tudo aquilo que eu era, eu considero como refúgio, como esterco, para abraçar, para acolher a supremacia em Cristo Jesus. Tudo aquilo que vem com Cristo Jesus. E o que vem com Cristo Jesus é o Espírito da glória de Deus que em nós habita. Então esses são os benefícios que o Senhor nos dá em inteira a glória de Deus repousando sobre nós, de sermos essa nova criatura, de sermos capacitados para agradar a Deus, de sermos capacitados para fazer a missão de Deus no mundo, para fazer de forma efetiva a obra de Deus no mundo. O benefício que nós temos de ter esse Espírito em nós é que ele é o Consolador, ele é aquele que nos ajuda na aflição do mundo, das contingências da vida. Consolador, confortador, fortalecedor. Todos esses são benefícios. Esse Espírito em nós, ele tem o poder de fazer maravilhas, de curar, de libertar, de fazer muitas coisas. São benefícios de ter a glória de Deus em nós. Mas muitas pessoas que recebem ou receberam da glória de Deus no dia que confessaram Jesus como Salvador, podem ter perdido, porque nós podemos perder o Espírito da glória de Deus em nós. Os profetas já diziam que o pecado nos faz separação entre nós e o Senhor nosso Deus. Aquilo que antes era um só, quando o Espírito veio em nós, podem ter sido divididas. Porque Paulo vai dizer que nós podemos apagar o Espírito de Deus. Ele diz em Efésios 4:30, lá ele fala o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. No dia que nós nos convertemos, fomos selados com o Espírito Santo, recebemos da glória de Deus em nós. Mas ele recomenda aqui: não entristeçais. Não entristeçais. Já aos Tessalonicenses ele diz assim: a glória de Deus abandonou. Ele diz assim: não apagueis o Espírito de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito de Deus. Apagar é porque tem essa alusão, né, de que o Espírito de Deus é como se fosse um fogo, né? E aí, se a gente não joga lenha, se a gente não joga mais azeite, se a gente não continua alimentando esse fogo, ele vai se extinguindo. Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de estudar a palavra, quando a gente deixa de adorar ao Senhor, quando a gente deixa de fazer a obra do Senhor, quando a gente vai deixando e se ocupando só com as coisas do mundo, a tendência é que o Espírito Santo vá se apagando, né? Eu estava na escola dominical de terça-feira, né, eu falei sobre essa questão de que a espiritualidade no mundo moderno, ela é compartimentalizada, né? A gente criou um departamento na nossa vida, né, em que esse departamento cuida da parte espiritual. Então a gente tem a nossa vida e a gente reserva um departamentozinho dela para a vida espiritual. Só que assim, quando nessa nossa vida, a gente vai tomando muitas responsabilidades, muitos afazeres, esse departamentozinho da parte espiritual, às vezes a gente vai deixando ele cada vez mais de lado, a ponto de um dia não acontecer, no outro dia também, não é? E quando a gente menos espera, a gente está vivendo a nossa vida sem espiritualidade, porque a gente criou um departamento para isso. Eu tive um mentor espiritual, que é o Dr. Pezzini, ele dizia o seguinte: se a oração, se a espiritualidade não está na prioridade da agenda, ou se não estiver na agenda, é porque não é prioridade, né? E ele estava falando para pastores, que a ideia é o seguinte: pastor, na sua agenda diária, está lá escrito o tempo que você vai se dedicar para a oração? Ou é o que sobrar do dia? Porque se não está na agenda é porque não é importante. E um pastor que não considera importante a espiritualidade, fica difícil, hein? Não é? Que existe, né? Eu já falei para vocês que existem os empresários da fé, né? Aqueles que têm, que as igrejas é a empresa dele, né?
Então eles agem mais como administrador do que, de fato, como homem de Deus, de estar fazendo a obra de Deus. Aqueles que são donos de igreja, que a igreja é uma empresa, eles não estão fazendo a obra para Deus, estão fazendo para ele mesmo, é o negócio deles. O negócio deles é religioso. Aí eles usam a Bíblia para, porque faz parte desse métier religioso, usar a Bíblia. Mas ele também usa autoajuda e monte de outras coisas que tem por aí. Então, para essas pessoas não precisa orar mesmo, basta fazer um bom curso de oratória, de psicologia básica, para saber mexer com as emoções das pessoas, gera emocionalismo, contrata músicos e especifica que tipo de música tem que ser tocada, porque existem músicas que são aquelas músicas que mexem, que toca, que emocionaliza, que faz a pessoa chorar. Então tudo ali é bem trabalhado, marketing, aquela coisa toda. Quando tudo isso é feito somente com a intenção, somente de criar experiências, mas não vivência do Espírito Santo, então não é de Deus mesmo, não é de Deus. Eu já falei para vocês há muito tempo atrás, eu relembro agora, que eu participei uma vez de uma conferência e um dos palestrantes era o Passival Módulo. Passival Módulo é maestro, ele é um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil e ele é um maestro com um doutorado em música na Alemanha. Ele é doutor em música sacra. E entre as muitas coisas muito legais que ele falou, uma delas eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte, que ele, por conhecer música, ele consegue fazer com que em 10 minutos toda a plateia chore. Usando ali, os conhecimentos que tem da música. Ele sabe quais são as músicas que emocionalizam as pessoas. Ele sabe qual é o ritmo, qual o tom. Sabe? Então, usando esse conhecimento que ele tem, ele diz que em 10 minutos ele faz uma plateia inteira cair em choro, emocionada. Mas aí ele acrescentou com uma coisa muito interessante, assim, mas transformar, tocar com o Espírito Santo, eu não posso. Porque transformar a vida só o Espírito Santo faz. Muitas pessoas são emocionalizadas em muitos cultos, mas saíram sem, de fato, com a experiência do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado com essas coisas, porque além de a gente apagar o Espírito Santo, tendo pouca ou quase nenhuma atividade espiritual, de exercício de espiritualidade, além de a gente entristecer o Espírito Santo com o nosso pecado, a gente pode estar incorrendo também nesses erros, de ir para coisa achando que é de Deus e não é de Deus. Que não tem nada de Deus, que é puro emocionalismo, pura subjetividade, coisa da mente, porque nós temos uma capacidade imaginativa muito grande, a gente sente aquilo que a gente imagina até. Quando a experiência de fato é de Deus, o Senhor confirma e não traz confusão. Paulo deixa isso muito bem claro. O que é de Deus não traz confusão. O que é de Deus edifica. O que é de Deus fortalece. O que é de Deus faz com que a nossa fé fique cada vez mais confirmada. O que é de Deus é certo. A gente não fica na dúvida, será que é? Não. Quando é de Deus, é. Porque Deus é muito mais verdadeiro do que as nossas verdades. Se a gente ainda não entendeu isso, entenda agora. Apesar de que a fé parece que trabalha com coisas invisíveis, mas o que é de Deus é mais verdadeiro do que as nossas verdades. Paulo diz uma coisa muito interessante em 1 Coríntios capítulo 13, naquele capítulo que fala do amor. No final ele vai dizer o seguinte: tudo que nós conhecemos é em parte. Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será retirado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tudo que a gente briga achando que é verdade, das nossas verdades, é parte.
Entenderam? É partículas da verdade. E às vezes nem é verdade. É só uma construção nossa mesmo, às vezes. Quando vier o que é perfeito, aquilo que a gente acha que é parte vai se revelar como um todo. E aí nós vamos compreender o todo. Puxa vida, eu briguei por tanta bobagem. Discuti por tanta bobagem. Quantos sacerdotes da era medieval hoje em dia não estão com a mão na cabeça lá no inferno, no céu, não sei onde eles estiverem, né? Botando a mão na cabeça dizendo, nossa, quantas pessoas eu levei para a Inquisição por coisas que não eram verdade. Existe uma experiência de Tomás Aquino. Tomás Aquino foi um dos maiores pensadores medievais, né? É considerado hoje o maior teólogo da Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica considera como o maior teólogo. E Tomás de Aquino, ele também era uma pessoa de uma espiritualidade profunda. Era um homem de muita oração, de meditação, de contemplação. E diz a história que uma dessas vezes que ele estava em oração e meditação, ele foi tomado por aquilo que a gente chama de... até esqueci agora a expressão exata, mas ele foi tomado em espírito de tal forma, e aí quem estava próximo dele ali percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo e não o incomodou, deixou. Diz que quando ele sai daquele estado, né, espiritual de meditação, ele diz assim que o Senhor o tomou de tal forma e revelou coisas para ele que tudo que ele escrevia era lixo. Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, que é um dos maiores compêndios teológicos que nós temos até hoje, né? Maior do que inclusive do Calbart, que é o maior teólogo protestante. E o Tomás de Aquino, depois dessa experiência, dessa manifestação divina que aconteceu com ele disse que tudo que ele escreveu era lixo. Aí, daí em diante, ele parou de escrever. Não publicou mais nada depois disso. Porque ele entendeu que tudo que ele pensou, tudo que ele concluiu lendo as Escrituras, né, que muitas das coisas da construção teológica dele mesmo, era em parte. Era em parte. E a gente fica brigando por partes, né? Dividindo igrejas por causa das partes, daquilo que a gente acha que é correto, né? É bom nós termos uma doutrina, porque a doutrina nos ajuda a pensar equilibradamente. Não fica, né, a gente não fica confuso com um monte de coisa. Mas a gente tem que entender que essa doutrina que nós adotamos, no nosso caso, como igreja reformada, a igreja presbiteriana, que são as doutrinas que nós herdamos da reforma protestante, de Calvino, a gente tem que entender que ela é uma compreensão das Sagradas Escrituras. Que ela tem uma certa coerência, mas ela não é a compreensão, a melhor de todas, a mais perfeita, a infalível. A gente não tem que entender isso, porque quando a gente faz isso, e de fato fizemos isso ao longo de toda a história, a gente idolatra a doutrina. A gente bota a doutrina num pedestal. Aí a doutrina passa a ser mais importante do que as pessoas. E porque a doutrina é mais importante do que as pessoas, então vamos dividir a igreja. Vamos expulsar o irmão porque pensa diferente. Vamos queimar na fogueira. Né? Erros que nossos pais reformados fizeram. Né? O próprio Calvino assinou a sentença de morte de uma pessoa porque pensava e pregava diferente. Porque botou a doutrina acima das pessoas. E nenhuma doutrina está acima das pessoas. Nenhuma doutrina está acima das pessoas. Se a doutrina estivesse acima das pessoas para Jesus, Jesus tinha permitido que apedrejasse a mulher pega em flagrante adultério. Porque eles corretamente disseram: Jesus, está na lei, se pega em adultério é passivo de apedrejamento. Está na lei, é doutrina. Se a doutrina estivesse acima das pessoas, Jesus ia dizer: ok, faça o que a lei está dizendo. Não é?
Por muito dessas coisas a gente perde do Espírito Santo. E nós temos que estar atento para não entristecer, não apagar, não estar cometendo erros, não estar indo atrás de outros espíritos que não é o de Deus. Para que a gente, de fato, tenha um pensamento, como o Tiago diz, do alto, né? Que é tratável, cheia de misericórdia, de bondade, amor, pacífica, e não a que é terrena, animal e diabólica. Mas vamos crer que o Senhor não nos abandonou, que a gente não apagou o Espírito Santo. A gente precisa agora trabalhar para que a gente seja pleno dele. Eu gosto de um livro do John Stott, chamado Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Esse livro é maravilhoso. Ele resolve muitos problemas teológicos que é criado entre pentecostais e reformados, né? Mas a parte que eu quero trazer para a nossa reflexão é a parte que ele fala da plenitude do Espírito Santo. Porque todos nós recebemos do Espírito Santo no dia da nossa conversão. Nós fomos selados, não é a expressão que Paulo usou, né? Em Efésios 4:30 ele fala, né? Da qual foste selados para o dia da redenção. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus por causa do Espírito Santo que em nós habita. Mas ser selado não quer dizer pleno. E aí é que o John Stott vai na Bíblia e compreende que nós temos que buscar o Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo para sermos plenos do Espírito Santo. Ser plenos do Espírito Santo. Como o próprio Paulo recomenda, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra encher tem a ideia de plenitude, de pleroma, né, que é a expressão grega. Esse estar pleno do Espírito Santo é estar totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Quem está pleno do Espírito Santo anda em espírito. E quando anda em espírito não satisfaz as obras da carne, mas antes manifesta os frutos. Lembra lá de Gálatas capítulo 5? Né? Aqueles que andam na carne manifestam as obras da carne. Aí ele dá toda a lista ali de obras da carne. Mas ele diz que quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne, mas pelo contrário, manifesta, dá fruto do Espírito Santo. E esse fruto é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Essas são as realidades daquele que está pleno do Espírito Santo. Quem está pleno do Espírito Santo tem os dons espirituais e manifesta esses dons na hora da necessidade. Na hora que você vai orar por alguém, o Senhor te dá o dom da fé, para você orar com fé sobre a pessoa. Quando você precisa de uma sabedoria, o Senhor te dá sabedoria. Quando você está à frente de administração, o Senhor te dá o dom da administração, porque existe, tá? Dom da administração, né? Tem alguns estudiosos, né, entre eles o Christian Schwantz. Ele foi atrás da Bíblia para ver quantos dons tem na Bíblia. Ele elencou 30 dons espirituais na Bíblia, né? Porque a gente pega aquela lista de Paulo em 1 Coríntios 12 e acha que aquela é a única lista, né? Mas não tem outras listas também. Tem 30 dons. E existe o dom da administração, vocês sabiam? Você pode administrar com uma capacidade dada pelo Espírito Santo. Como muitos dos juízes, né, governavam por esse dom da administração. Existe o dom da generosidade. Você sabia que pessoas que gostam de ofertar, de abençoar outras pessoas com doações, são pessoas que têm o dom da generosidade. Tem outros que têm o dom da misericórdia, que é a pessoa que quer fazer o bem a alguém que está passando por um momento difícil de enfermidade ou qualquer coisa. Né? Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela tinha o dom da misericórdia. Ela sofria em ver os outros sofrendo. O sofrimento dela só amenizava quando ela exercia o dom da misericórdia dela. São dons. E todos o Espírito Santo. Todos esses dons é do Espírito Santo que está em nós. E que nós podemos manifestar. Às vezes um mais do que outro. Porque às vezes nós temos a tendência, né? Nós temos tendência para alguma coisa mais específica, mais uma área, né? Por exemplo, do ensino, da pregação, de qualquer outra coisa desse tipo assim. Então nós temos que buscar ser pleno do Espírito Santo. A gente faz isso através da oração, da adoração,
né? Quando a gente busca Deus com fervor em oração e adoração, o Senhor vem e nos preenche cada vez mais. A gente pode ser pleno do Espírito Santo quando a gente agrada a Deus, quando a gente faz coisas para agradar o Espírito de Deus nas nossas vidas. A gente agrada a Deus quando age com amor para com as pessoas, quando a gente age com misericórdia para com as pessoas, quando a gente se dispõe a ajudar alguém, quando a gente se dispõe a consolar, a confortar alguém, quando a gente se dispõe a servir alguém com os nossos dons. Isso agrada o Espírito Santo. Jesus disse: bem-aventurados sois, porque quando eu estava preso, vocês foram me visitar, quando eu estava nu, me vestiste, quando eu estava com sede, me deram de beber, quando eu estava com fome, me deram de comer. O Senhor se agrada dessas pessoas que fazem essas coisas. E aí a pergunta, né, que alguém fazia: quando fizeram essas coisas a ti? Quando fizeram a qualquer uma das pessoas necessitadas. O Senhor se agrada. E quando Ele se agrada, Ele vem para preencher, porque a quem tem, mais será dado. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa é a dinâmica da vida espiritual. Então o Espírito Santo, ele habita no verdadeiro Filho de Deus, né? Mas ele descansa, ele repousa mais especialmente naqueles que são consagrados a Cristo, que estão dedicados a Cristo, dedicados a fazer a obra do Senhor. Então ele está sobre todos, ele habita sobre todos, mas ele vem de forma mais especial, de forma plena, àqueles que se consagram para servir a Deus. E que nós nos consagremos para servir a Deus, que a gente se torne cada vez mais pleno do Espírito Santo, porque quanto mais cheio, mais pleno do Espírito Santo nós tivermos, mais nós vamos ver Deus nos usando para abençoar esta igreja, para fazer com que todas essas cadeiras vazias sejam ocupadas de amigos nossos, de vizinhos nossos, de familiares nossos, todas aquelas pessoas que Deus coloca à nossa disposição, porque Ele vai nos usar para alcançar as pessoas, abençoar estas pessoas, e essas pessoas, uma vez abençoadas, elas vão querer participar da família da fé, vão querer participar da mesma família cheia do Espírito Santo. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 14, né, quando ele fala assim: quando o indouto, o incrédulo estiver no meio de vocês, e por causa da manifestação do Espírito, ele vai ver que Deus está ali, e vai querer fazer parte disso, fazer parte de onde Deus está, porque onde Deus está, tem alegria, tem bênção, tem plenitude, tem conforto, tem cura, tem libertação, tem tudo que as pessoas precisam, que as pessoas querem, do que as pessoas anseiam. Uma igreja que não tem a bênção de Deus, que é só culto, não vai realmente atrair ninguém. A intenção de nós nos reunir para adorar a Deus é para manifestar também a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com um cântico, depois a gente faz uma oração para que o Senhor nos encha plenamente dele. Fica bem adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre
sempre louvar. Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém, fica bem adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar, com meus lábios para sempre louvar. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Oremos com nossas mãos estendidas. Pai amado e querido, o teu povo te busca, Senhor. E nós nos congratulamos, nós nos alegramos por saber que o Espírito de Deus, o teu Espírito, o Todo-Poderoso, habita em nós. Esse que é o Consolador, o Confortador, o Fortalecedor. Este que nos capacita a sermos filhos de Deus. Esse que nos ajuda na nossa fraqueza. Esse que faz com que as nossas orações sejam convertidas para chegar a Ti como Te agrada, porque nós sabemos orar como convém, disse o Teu servo apóstolo. Esse que em muitas vezes, muitas situações, nos dá sabedoria para resolver problemas. Esse que vem ao nosso encontro e nos fortalece a fé no momento de lutas e tribulações. Desse Espírito, nós queremos ser cada vez mais cheios, queremos ser plenos dele e por ele ser usados. Paulo usa uma expressão que nós usamos, nós somos vasos somente. E um vaso simples, mas queremos conter o precioso óleo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ao nos capacitar, irá nos usar como instrumento para a salvação de outras pessoas, para a bênção de outras pessoas, para confortar outras pessoas, para levar cura a outras pessoas, para libertar os oprimidos do diabo. Nos usa poderosamente para a glória e louvor do Teu nome. Que o Espírito Santo passe aí no meio dessa igreja e distribua dons espirituais e que derrame alegria, ânimo, para que assim cada um de nós possamos sair pelo mundo fazendo a obra do Senhor, levando a alegria do Salvador Jesus Cristo, que é alegria para todos os povos. Nos usa, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. E abençoa a Tua igreja, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e com as santas consolações do Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.